Olá pessoal, meu nome é Gustavo do Carmo, eu sou especialista em data center e tenho como objetivo gravar alguns vídeos aí voltado para a área, né, para a área que eu tanto gosto e compartilhar esse conhecimento, porque assim como, né, vejo como objetivo, assim como fui abençoado por vários profissionais que passaram aí por minha vida, me ensinaram muito, eu também queria agora retribuir um pouco desse conhecimento. Eu sei que muitas pessoas buscam isso na rede e eu quero compartilhar um pouco desses vídeos aí, justamente falando sobre isso. Falar sobre refrigeração, sobre elétrica, sobre sistema de incêndio, sobre a infraestrutura geral de um data center, né? Para quem, tanto para os meus colegas, quanto também para quem está buscando informações aí sobre o tema. Esse é o vídeo de número um, né? Pretendo gravar mais vídeos sobre refrigeração, então a gente só vai dar uma pincelada aí em alguns equipamentos, mas na medida do possível eu pretendo gravar novos vídeos aí, até de acordo com a necessidade aí do que tiver em comentários, né? E tudo mais. Então, pessoal, data center, né, onde tem vários equipamentos de TI. Esses equipamentos eles são equipamentos de alta densidade que consomem muita energia e inevitavelmente eles geram muito calor. Então, ao passo que ele consome de energia, praticamente aí 100% da energia que entra nos seus power cords ali, nas suas tomadas, essa energia vai ser transformada inevitavelmente em calor. Então, eu preciso de alguma maneira remover esse calor. Então, para isso a gente recorre aí aos ar-condicionados, né? Então a gente tem os condicionadores de ar, basicamente são dois tipos, né? E são os condicionadores de ar do tipo de precisão. De precisão porque eles realmente controlam, né, de maneira precisa a temperatura e umidade desses ambientes. Então a gente vai falar sobre dois, basicamente, que são os equipamentos de expansão direta e os equipamentos de expansão indireta. Na linha de expansão direta, eu vou até pegar o ponteiro aqui para a gente conseguir apontar alguns pontos, né? Então, na linha ali de expansão direta, a gente tem o fluido. O que seria expansão direta, né? É um equipamento que ele já é equipado com compressor, com válvula de expansão, então todo o ciclo ocorre nele. De fato que a troca de ar ela é realizada por meio do evaporador já direto com o fluido refrigerante. Então, aqui nesse evaporador aí eu vou ter o fluido refrigerante percorrendo por ele e a troca de ar vai ser feita direto aí com esse fluido, né? Ela tem contato direto com o evaporador que por sua vez dentro dos seus tubos estão passando aí o fluido refrigerante. Para esse equipamento é necessário que eu tenha também um lugar para rejeitar esse calor. Então, é comum verificar aí os condensadores, né, fora do ambiente. Então, no ambiente em si, eu vou ter a unidade evaporadora, né, onde vai estar o controle, compressores e tudo mais. E externamente, eu vou estar com a condensadora, né, e tudo isso ligado por um meio de interligação de tubos, né, tubos de cobre, e também interligação elétrica, né, para que os ventiladores possam funcionar e tudo mais. Esses equipamentos de expansão direta, eles são normalmente utilizados em data centers menores, né? Data centers menores costumam utilizar equipamentos de expansão direta, até porque eles não vão montar uma CAG, uma central de água gelada, para terem poucos equipamentos, né? E também expansão de grandes data centers, né? Muitas das vezes o projeto não prevê a expansão de um data center, porém acaba sendo necessário muitas das vezes. Então, quando a CAG, que foi projetada lá no início, ela não prevê a expansão de mais áreas de TI, por exemplo, então é necessário, né, nessa expansão que se aumente a CAG ou que se coloque outras soluções de refrigeração, né? E para isso se adota muito os equipamentos de expansão direta. Já os equipamentos de expansão indireta, eles são bastante similares na questão de controle, né, do que os equipamentos de expansão direta, porém a troca de calor com o ar ela é feita baseado em outros fluidos, né, que no caso é a água, né? Pode ser utilizado também etileno glicol em alguns lugares, né, dependendo do lugar, se ele for muito frio, se utiliza etileno, mas normalmente, principalmente aqui no Brasil, se usa água, né, a água tratada, né? Então essa água ela é refrigerada em um outro local, né? No caso na CAGs, né? Que é a nossa central de água gelada. E aqui eu represento a CAG com dois chillers, porém a gente, né, quem conhece uma CAG sabe que uma CAG é muito mais do que isso, né? Então ela vai ser equipada com vários agregados aí, bombas de circulação de água, né? Bombas centrífugas, num data center, por exemplo, com tanque espumão, tanque de termoacumulação, né? Válvulas, painéis e tem muita coisa, né, numa CAG além de um chiller, né? O chiller é simplesmente o coração de uma CAG, é ele que refrigera a água. Então o chiller também é um equipamento de expansão direta.
Ele vai refrigerar a água e essa água ela vai circular e entrar nos fan coils, no caso, né, nos equipamentos de expansão indireta, e é essa água que vai fazer a refrigeração do ambiente de TI. Avançando aqui, pessoal, a gente vai falar sobre o fancoil. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre os equipamentos de expansão direta, né? A gente vai falar sobre os equipamentos de expansão indireta, porque são os equipamentos mais empregados aí na refrigeração de data center, principalmente nos maiores. Mas nada impede da gente fazer um vídeo também falando só sobre os equipamentos de expansão direta, né? Sobre os selfies ou CRACs, né? Tem muita gente que chama de CRAC, que é Computer Room Air Conditioning. Os fancoils, por exemplo, eles são chamados também, são comumente chamados de CRA, né? Que é Computer Room Air Handling, né? Unidade de tratamento de ar da sala de computadores. Então é isso. Avançando aqui, pessoal. Então, o fancoil de precisão, ele controla a temperatura e umidade mediante algoritmos precisos, né? Baseado numa lógica de malha fechada. Então, aqui eu tenho um fancoil em vista de corte aqui, né? Onde eu tenho a serpentina que circula a água, tenho as válvulas, né? Válvula de controle proporcional, ventiladores, né? E a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre como que é o sistema de controle desse equipamento. E para isso eu vou usar ali o triângulo da automação, ou pirâmide da automação, que é bem conhecido, né? E a gente vai falar sobre os dispositivos, né? Então, na base dessa pirâmide, né, a gente tem os dispositivos. Quem são eles? Os atuadores e os sensores. Então, atuador, o que, que seria o atuador? Eu programo um set point, um ponto de ajuste, né, de temperatura, de umidade, de temperatura para o meu fancoil, para o meu CRA, e digamos que eu programe 19 graus, né, no meu set point. Eu quero que o ar de insuflamento esteja a 19 graus. Para isso, eu vou ter os dispositivos de controle, né, onde eu vou ter, ele é bem similar a um CLP, né, então a gente vai ter tanto entradas analógicas e digitais e também saídas, né, também analógicas e digitais. E um microprocessador que vai processar todas as informações ali e falar o que determinado equipamento tem que fazer baseado na leitura dos sensores. Então, os sensores eles vão monitorar temperatura, pressão, umidade. Inclusive, a gente tem até monitoramento de fumaça, né? Esses fancoils de precisão eles são extremamente munidos de sensorização, né? Eles têm muitos sensores. Mas a gente tem os atuadores, que são eles que vão atuar de fato, né, na obtenção dos resultados. Então, os sensores eles vão informar o que está acontecendo e os atuadores eles vão trabalhar aí baseado nas informações dos sensores. Então, os sensores eles são ligados nas entradas das placas de controle e os atuadores nas saídas, né? Então, eu preciso de ter 19 graus no insuflamento, por exemplo, eu vou ter a minha válvula de controle proporcional, que aqui ela está representada, né, nessa tubulação. Aqui vocês percebam que a gente tem esse RAG e AAG, significa abastecimento de água gelada, então a água gelada ela vem da CAG, né, numa temperatura abaixo da temperatura de set point do fancoil, e ela entra na serpentina e ela vai circular na medida que a minha válvula proporcional permita, né? Então essa válvula ela pode manobrar de 0 a 100%, né? Ela pode abrir de 0 a 100%, de acordo com a necessidade do set point. Então, eu estou admitindo água aqui até atingir a temperatura aqui de 19 graus. Quando eu atingir a temperatura de 19 graus, a minha válvula ela tende a fechar. E ela vai fechar, muitas das vezes não vai ser 100%, ela não vai fechar totalmente, né? Ela vai fechar um pouco, permitir ainda a passagem de água e ela vai modulando de acordo com a necessidade, de acordo com o que os meus sensores estiverem monitorando ali e pedindo, ó, a temperatura subiu aí 1/10, né? Está com 19,1. Então essa válvula ela tende a abrir. Atingiu os 19, ela tende a fechar. E assim ela vai num ciclo indeterminado, né? Ela vai funcionar até que esse fancoil seja desligado, né? Então basicamente assim que funciona. Além da válvula de controle proporcional, a gente tem os ventiladores eletrônicos. E esses ventiladores eletrônicos aqui eles controlam também a sua velocidade, a sua vazão de ar, de acordo com o sinal recebido. Então ele não tem inversor de frequência, ele recebe um sinal de 0 a 10 volts, sendo 0 com o ventilador desligado e 10 ele a 100% de sua velocidade. Então qualquer coisa entre isso seria um controle proporcional. Então, se eu tiver 5 volts, por exemplo, de entrada nesse comando, eu estaria com o meu ventilador girando aí a 50% de sua capacidade. Então, isso também é bastante controlado, né? As placas também de controle que emitem esse sinal aí de 0 a 10 volts nos ventiladores.
Os meus CRAs, meus fancóis, eles também controlam tanto a umidade, ele pode tanto umidificar o ambiente quanto desumidificar. Então, numa situação onde eu preciso umidificar o ambiente, eu tenho os dispositivos de umidificação que recebem água, né? A gente tem um circuito de água ligado a ele, uma válvula solenoide que admite a água, e quando eu preciso umidificar, ele vai ter uma resistência que vai aquecer e fazer parte dessa água aí evaporar, né? Ela vai ir no estado de vapor e umidificar o ambiente, né, até o controle, né. E também eu tenho as resistências de reaquecimento. E como que funciona isso? Muitas das vezes eu preciso tirar a umidade do ar. Então, como que eu faço para tirar a umidade do ar? Eu vou abrir essa válvula praticamente a 100% e elevar aí, né, deixar no mínimo possível de temperatura na serpentina, que daí a minha água ela tende a condensar, né? Que o ar frio ele tende a ter a umidade relativa mais baixa, mais alta. Então a umidade relativa ela vai ficar mais alta, vai atingir seu ponto de saturação, é onde o vapor que está contido no ar vira água, né? E ele condensa e cai por uma calha aqui onde vai ser drenada essa água. Porém, quando eu refrigero muito esse ar e esse ar está muito frio, ele também vai ficar mais úmido, né? Porque é uma premissa para tirar a umidade, eu preciso baixar a temperatura do ar. E se eu mandar esse ar também muito frio e muito úmido para o ambiente de TI, isso é danoso para o equipamento de TI, né? A condensação ela não é bem-vinda lá. Então, eu tenho as resistências de reaquecimento para que eu possa tirar a umidade na serpentina com uma temperatura baixa, mas depois o ar passa por uma resistência, ele reaquece e daí a minha umidade relativa ela tende a diminuir, né? Então eu mando com umidades e temperaturas ideais aí baseado nesse controle. Então, o Fancoil faz tudo isso. E depois do controle, a gente tem a parte de supervisão. Então, que são as IHMs, né? A interface homem-máquina, né? É nessas IHMs onde eu posso fazer tanta programação de set points de umidade, de temperatura, quanto também a observação do que os sensores estão lendo, né? Qual que é a temperatura de retorno de ar, né? Então eu consigo monitorar qual que é a temperatura que está retornando aqui, qual que é a umidade que está retornando, e também consigo monitorar qual que é a temperatura que está insuflando, né? Qual que é a temperatura do meu ar que ele está insuflando e qual que é a umidade que ele está insuflando. Então eu consigo ver tudo isso na tela, além também de ver a velocidade que o ventilador está girando, a proporção de abertura da minha válvula. Então eu consigo ver N coisas aqui e programar também, né, o meu controle PID, né, nessas IHMs, né. Posso plugar um computador, né, e ter o software também do equipamento, o que facilitaria a programação, mas eu posso realizar ajustes finos aqui na IHM, né. Então isso é bem interessante. Então o Fancoil basicamente é isso, pessoal. É um equipamento que pode ser vastamente controlado, aí ele tem uma precisão muito grande e é ideal, né, para o uso em data center, né, que a gente vê um piso elevado, né, então a gente vai falar, o próximo tópico aqui é falar sobre os pisos elevados, né, mas além também desse controle que a gente tem aqui na pirâmide das automações, a gente pode receber todos esses sinais através de um BMS, né, o Build Management System, né, uma sala de um data center onde os operadores ficam monitorando vários outros equipamentos, né? Vários fancóis, a CAG, até os dispositivos elétricos do site também. Então, a gente pode mandar essas informações da EHM tudo para um sistema supervisório, num sistema de automação um pouco mais complexo. Aí a gente pode falar, tá? A gente pode falar um dia também sobre esse tema aí, sobre automação em um data center. Avançando então, pessoal, aqui eu coloquei o dreno, né, para vocês verificarem. O dreno é um ponto importante porque toda a água que vai, quando a gente estiver tirando umidade, toda essa água que condensar aqui na serpentina, ela vai cair e ela vai ser destinada para um dreno. E também a gente pode utilizar esse mesmo dreno aí, né, eventualmente a gente pode fechar as válvulas de serviço para fazer uma manutenção no nosso fancoil, né? Então a gente tem o filtro Y, que é muito importante em equipamentos hidrônicos, porque como eu tenho circulação de água, pode ser que eu tenha algumas sujeiras tal, e não é conveniente que eu deixe essa sujeira entrar num equipamento de precisão, um equipamento caro. Então a gente coloca filtros Y na entrada desses equipamentos e tem as manutenções preventivas, onde a gente, né, periodicamente abre esse filtro Y e verifica como que está a situação dele, se é necessária a limpeza, né, se a gente pode postergar um pouco mais a manutenção, ou se a gente tem que adiantar. Então é bem importante. Então, falando aí um pouco sobre o piso elevado, pessoal. O piso elevado, ele é bem conveniente, né, em data centers, porque ele é um piso sobre outro piso. Então, eu tenho uma imagem aqui que é um pouco mais fácil
de verificar, né? Então a gente tem os famosos suportes ou macaquinhos, né? É bem conhecido como macaquinho também isso aqui, né? Que sustenta um piso acima de outro piso. Então, pessoal, toda a infra, né? Como a gente tem muito cabo elétrico, muitas das vezes também cabos de TI, de conectividade, que, que precisam, né, interligar um rack no outro ali, ou precisam alimentar também o rack, a gente tem os pisos elevados para ajudar nisso daí, né? Para que não fique aquela infraestrutura toda aparecendo, né? É bastante comum utilizar cabos elétricos abaixo do piso e cabos de conectividade acima. Porém, isso pode ser invertido ou pode ocorrer junto também, né? Cabos de conectividade elétrica, tudo abaixo do piso elevado. Então, esses pisos aqui, eles são facilmente sacados, né? A gente pode utilizar esses sacas piso aqui com ventosas. Então você simplesmente vai lá, né? Ele faz um vácuo no piso e você puxa ele para cima e consegue acessar abaixo do piso ali, né? Tanto a parte de power cord, né, as partes de alimentação, quanto também parte de conectividade, onde o projeto previu dessa maneira. Então dá para fazer tudo isso. Mas o que eu queria mostrar mais com essa imagem para vocês é o esquema de corredor quente-frio, né? Então o corredor quente-frio ele serve justamente para poder fazer o ciclo de refrigeração nesses equipamentos. Então, os equipamentos de TI eles são voltados, né? Os coolers deles eles vão absorver o ar frio que vem desse corredor, né, do corredor frio, que é onde a gente tem piso vazado. Então, se tem piso vazado, o ar frio ele sobe e os coolers eles puxam esse ar frio e mandam para o corredor quente. O ar quente, por sua vez, né, em função dele ter uma densidade menor do que o ar frio, ele tende a subir. E daí nos corredores quentes vocês vão perceber que a gente vai ter os forros vazados, né? Então esses forros vazados, eles vão admitir esse ar quente, vai voltar para o fan coil e o fan coil vai pressurizar novamente um ar frio, né? Ele vai tratar novamente esse ar, passar por filtro e por refrigeração, tratar no quesito também de umidade e temperatura e mandar de novo para esse piso. Então eu fiz uma animaçãozinha aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Então eu tenho o ar aqui, né? Ele pressuriza o meu abaixo do meu piso. E a gente sabe que o airflow ele é menos denso, né? Ele tem a tendência de ficar para baixo, porém, como o chão está pressurizado, chega uma hora que ele tende a subir por onde ele puder passar. Então a gente, né, no piso vazado aqui, ele vai subir. Então ele tende a subir aqui, ó. Inclusive, quando a gente abre um piso elevado, né, igual esse rapaz aqui, ele está fazendo uma manutenção. Então isso pode desbalancear, né? Lógico que a gente não pode abrir muitos pisos vazados em corredores quentes, porque a gente pode causar um desbalanceamento frigorífico dentro do data hall. Então isso é bastante importante que a gente faça as atividades de maneira rápida, né, controlada, né? Então isso é bem interessante. Aqui vocês podem perceber que a gente já tem um sistema de corredor quente-frio. O ar está subindo, né? Ele está sendo admitido ali pelos coolers dos próprios equipamentos de TI, e daí ele já né? Ele refrigera esses equipamentos de TI e sobe aqui, né, no corredor quente para os forros vazados e volta para o fan coil de precisão para um novo ciclo, né? Então na refrigeração tudo é ciclo. Então aqui, ó, a gente consegue ver direitinho aí o que seria os corredores quente e frio. Esse é o tipo mais utilizado de refrigeração em um data center. E daí, para mim melhorar a eficácia, eu também poderia fazer corredores enclausurados, né? Que também pode ser o tema de algum vídeo. Então, se eu faço um enclausuramento desses corredores, se eu fecho, pode ser, dependendo dos projetos, eles enclausuram os corredores frios, dependendo, eles enclausuram os corredores quentes. Mas ambos dos sistemas, né, quando você enclausura, você aumenta muito a eficiência, aumenta, né, diminui o consumo de energia, né, porque você não vai estar desperdiçando. Inevitavelmente, quando você não tem o enclausuramento, você perde parte do ar frio, né, ele se mistura com o ar quente que está lá em cima. Então, quando você enclausura, você já tem uma eficiência melhor do sistema. Basicamente é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje, até para o vídeo não ficar muito longo. Eu agradeço vocês por assistir, né? E se tiver alguma dúvida aí, vão postando nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer em auxiliá-los.